Para a saúde mental e o trânsito hormonal, estou recebendo hoje com muita alegria o Dr. Sérgio Klepax, que é psiquiatra. O Dr. Sérgio está lançando esse livro aqui, olha, Uma Questão de Equilíbrio, a relação entre hormônios, neurotransmissores e emoções, da MG Editores, tá? O lançamento é agora, né, doutor? Dia 10. Dia 10. Na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos. Ótimo, então, ó, imperdível esse livro, já li quase inteiro, estou adorando. Doutor, o que nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Os hormônios mandam nas emoções ou as emoções mandam nos hormônios ou as duas coisas ao mesmo tempo? Essa pergunta ninguém me fez, o que vem primeiro, né? Somente que nasce e aí a gente tem lá nossas glândulas. Porque, na verdade, para que serve o hormônio? O hormônio é que faz a comunicação entre o que está acontecendo lá fora e como adaptar corpo e mente a esse acontecimento. E uma vez adaptado, a gente vai ter também um outro perfil hormonal que vai nos fazer caminhar numa direção que seria mais recomendável. Um exemplo muito claro. Por exemplo, se nós estamos aqui numa situação de insegurança, nossos níveis de hormônio do medo, que chama-se cortisol, produzidos pela glândula suprarrenal, vão subir, vão nos dar a sensação de medo. A partir deste momento, nós vamos agir de forma cautelosa, de forma a ter medo, de forma a preservar a nossa vida, tá? E ela vai, por exemplo, a subida do cortisol vai fazer, por exemplo, com que certos outros hormônios caiam, por exemplo, hormônios sexuais. Porque se nós estamos vivendo uma situação de perigo, não é hora de a gente reproduzir, é hora de fugir. Entendeu? Então, por isso que o estresse é um dos grandes baixadores da libido. E todo mundo sabe disso. Que interessante, né? Agora, a gente já conhece bem esse trânsito hormonal, principalmente na saúde feminina, nas mulheres? Conhece, claro. A gente conhece. Apesar que, assim, eu acho que a nível prático, na prática clínica, ainda isso praticamente não é muito usado. Tá? Mas por que a mulher é a grande, digamos, quem mais, digamos, sofre com esse processo? Porque a mulher tem a função reprodutiva. Então a mulher tem que estar com sua sinfonia hormonal muito bem colocada, exatamente para poder reproduzir. Né? Então a mulher ela é muito mais sensível do que o homem. O homem já é menos sensível. A mulher não, a mulher é mais sensível. Mas os hormônios femininos, por exemplo, a gente fala muito aqui no Saúde Feminina sobre o problema da depressão na menopausa, sobre todos esses problemas. E isso está relacionado à produção de estrogênio, não está? Tá. Na verdade, a coisa funciona assim. O que eu menciono no livro, que eu tenho que explicar é o seguinte. O hormônio e o neurotransmissor, na verdade, eles são praticamente a mesma coisa. A gente diz, bom, hormônio porque é produzido pelas glândulas e neurotransmissor porque é produzido pelo cérebro. Mas a gente postulou chamar assim. Mas, na verdade, são moléculas que têm quase a mesma função. Então, os hormônios sexuais, quer dizer, nós temos, na verdade, na mulher, no homem também, porque é tudo uma questão de proporção, hein? O homem e a mulher, nós temos os mesmos hormônios, simplesmente você tem muito mais estradiol, progesterona do que eu tenho mais testosterona. Tá? Estradiol, ou estrógeno, tanto faz. E testosterona são mais ou menos dois hormônios esteroides comuns, eles se transformam, né? A testosterona se transforma no final em estradiol, e eles mobilizam a serotonina. Todo mundo sabe que a falta de serotonina dá depressão. Tá? Por isso que muitas mulheres na menopausa que têm depressão podem tomar vários antidepressivos, às vezes não tem uma resposta, não funciona. Por quê? Sem o estradiol, você não consegue ter aquela serotonina funcionante. Ela depende do hormônio. Quer dizer que eu vou tomar a serotonina lá no antidepressivo, não vai adiantar nada porque eu estou sem o hormônio. O ideal seria fazer a tal da reposição hormonal com todos os riscos e contraindicações. Olha, esse assunto é polêmico. É bastante mesmo. Existem vários tipos de reposição hormonais. Existem várias formas. Né? Eu defendo a chamada bioidêntica. Nós temos que ter. Por que a questão do hormônio na minha opinião, é controversa? Eu acredito na natureza. Tá? Se a gente vê, puxa, se o hormônio desse câncer, então toda mulher jovem, na plenitude dos seus hormônios, teria maior probabilidade de ter câncer. E não é o que a gente observa. Tá?
Por quê? Porque quando a gente faz uma reposição hormonal, a gente às vezes está fazendo uma reposição que não é fisiológica, não é aquela que o corpo estaria acostumado a receber. E às vezes a própria substância não é a mesma substância que o corpo produz, é outra substância. Não sei se as pessoas nem sabem disso. Uhum. Então, quer dizer, isso possivelmente, quer dizer, aquele trabalho que lançou a questão do câncer, o tipo de, por exemplo, de reposição